Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do podcast Talentos no Mundo. Essa dupla que vocês já conhecem, a Nete em Dubai, Isa agora no Canadá. Já começou tudo bem, Isa? Já voltou aí aquele verãozinho já? Não, não, tá até comportada, viu? Tá chovendo hoje e tá ventando, o que é positivo. Olha, gente, Porque quando hoje chega o calor, chega de verdade, hein? chega de verdade. Mas a minha filha, que mora também no Canadá, disse que vai bater 40 graus esse final de semana. Então, vamos ficar esperando. A conferir. Mas, pessoal, hoje a gente conta com a participação da Luciana Santa Cruz. Um super prazer contar com ela aqui hoje nessa edição. Luciana tem uma história de vida assim que é motivadora, inspiradora, e vai ser muito bacana a gente compartilhar essas informações, a jornada dela, com vocês. Mas antes da gente começar com a Luciana e também de fazer a apresentação da nossa convidada, eu quero pedir para vocês, como sempre, ó, dá aquele joinha pra gente, lasca o dedo, vai lá, dá aquele like e aproveita também, vai nas notificações, aciona o sininho para saber quando a gente vai ter uma edição nova e, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E agora sim, começando com a Luciana. Luciana, seja bem-vinda. Eu vou contar para vocês. A Luciana é brasileira, claro, né? Ela é da cidade de Quirinópolis, isso mesmo, lá do Goiás. E ela mora, gente, há 25 anos nos Estados Unidos, na cidade que eu não consegui entender bem, fica em Massachusetts, nos Estados Unidos, mas é tipo um condado dentro de Massachusetts, né? E depois ela Sim. vai contar para a gente direitinho. E eu queria, só para introduzir, porque depois ela que vai contar tudo para a gente. A Luciana, ela é CEO da empresa Lucy's Made Company, é uma empresa especializada em serviços de limpeza. E na jornada dela aí nos Estados Unidos, nesses anos todos, altos e baixos, perrengue, aquela vida de imigrante, né? A nossa convidada, então, vai compartilhar tudo com a gente sobre essa jornada nas Américas e vai contar também sobre empreendedorismo e vai falar para a gente o que é, afinal, empreender com propósito. Isso aí ela conta no perfil dela no Instagram, a gente vai deixar depois aqui embaixo nas anotações o contato da Luciana e ela conta que isso mudou a vida dela, empreender com propósito. Então é uma história, gente, que eu tenho certeza que vai inspirar outras mulheres. Luciana, super bem-vinda à nossa sala de bate-papo aqui da Talentos no Mundo. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Estou muito lisonjeada e é um prazer poder estar aqui com duas mulheres, poder falar de mulheres, falar de empreender, falar de propósito, falar de liderança humanizada, falar daquilo que nos move, né? Muito obrigada pelo convite. Sou aqui do interior, vim do interior de Goiás, nasci em Quirinópolis, fiquei numa cidadezinha do interior, chama Golvelândia, até eu ter 12 anos. Depois fui para Goiânia até os meus 19 anos e mudei para os Estados Unidos em 98. Então, aí acho que tem 27, 28 anos que eu estou fora do Brasil. Mas, Luciana, antes da gente começar a falar aí da época da chegada, né? Eu acho que você lembra de muita coisa. Eu queria saber qual é o nome mesmo do condado que você mora agora, atualmente. Olha, eu moro a 1 hora e meia de Boston. A gente mora como se fosse uma ilha, chama Cape Cod. Cape Cod. E Ah, é, sim. sabe onde tem Martha's Vineyard é bem conhecido, Nantucket, onde os milionários, os presidentes têm ilhas. Eu moro do lado de cá, como se fosse uma pequena ilha mesmo. Eu moro aqui há 10 anos, mas eu morei perto de Boston, em outra cidade, pequena também, no interior de Massachusetts, que se chama Clinton. Eu cheguei lá, morei 15 anos. Depois de 15 anos, eu conto para vocês, eu mudei para cá, para essa cidade que eu estou. Na verdade, vai fazer mais de 10 anos, porque eu mudei para cá, minha filha mais nova tinha 1 ano e ela vai fazer 12 anos. Nossa, que jornada, hein? Ah, que legal, que Maravilhosa. jornada, hein? É isso É. aí. Então vamos começar do começo. Vou ser redundante. Vamos começar do Vamos. começo. A jovem Luciana chegando nos Estados Unidos. Como é que foi isso? O que te motivou a sair do Brasil, lá do interior do Goiás, para ir para os Estados Unidos? Olha, Anete,
o que me motivou, na verdade, foi a situação financeira mesmo. Uhum, Eu venho de uma família bem pobre, pobre, classe pobre, não, a gente não pode falar que, o que não é, vamos uhum. falar a verdade, né? A minha mãe, meu pai era alcoólatra, deixou a minha mãe com três crianças, sou a mais velha de três crianças, então, com minhas irmãs, para minha mãe trabalhar. E nessa jornada a gente foi para Goiânia, não tive mais contato com meu pai. Ele deixou a gente, e como a maioria das mulheres são no Brasil, infelizmente, é muito grande esse dado dos homens que se separam da mulher e esquecem os filhos, Sim. né? Então a minha mãe ficou com essas três crianças numa dificuldade muito grande e tudo que eu sou hoje, eu devo à minha mãe. Porque hoje, depois de buscar esse autoconhecimento, essa jornada, eu tenho muito da minha mãe, da resiliência, é de vai dar certo, nós vamos vencer, Deus em primeiro lugar. Eu aprendi na minha casa, sempre ouvindo a minha mãe e a minha avó dizendo que Deus está do nosso lado. Então, mesmo nas dificuldades, eu mantinha sempre esse pensamento. Então, eu tive uma grande sorte de encontrar o amor da minha vida, que é o meu marido, quando eu tinha 16 anos. Ai, que Então, com 16 anos, lindo! sim, eu comecei a namorar com meu marido, eu me casei. Eu falo que a minha vida deu um giro em 98, porque eu me casei, eu fui mãe da minha primeira filha em 98 e mudei para os Estados Unidos. Foi Sim, mãe Casado com jovem. criança pequena. muito Nossa, que jovem, muito corajosa. jovem. É isso E a aí. minha mãe veio na frente. Quando você me perguntou assim, o que te motivou a mudar para os Estados Unidos? Hoje, depois de 29 anos, eu entendo que a minha mãe era uma base muito forte para mim emocional. Eu, mesmo recém-casada, com uma criança de 5 meses, a minha mãe veio 6 meses antes de mim, Uhum. pela situação financeira. Eu tinha uma tia que morava aqui, Assim. e ela morava aqui já tinha uns 5 anos, e ela nunca convidou a minha mãe para vir. Mas Uhum. a minha mãe trabalhava numa casa de família. Uhum. E essa senhora falou assim para minha mãe, falou assim, Rose, vai para os Estados Unidos, você é tão trabalhadeira, se você for para lá, você vai ficar rica. E naquela época, a minha mãe conseguiu o visto muito fácil. E eu Ah, estava época grávida já da boa. Júlia. Época boa. Eu estava grávida da Júlia. Minha mãe veio e trouxe a minha irmã mais nova. Uhum. Quando ela chegou aqui, com 6 meses, ela me ligou, ela falou, Luciana, aqui é muito bom, você tem que vir. E eu esperei a Júlia nascer, peguei o visto, eu, meu marido e a minha filha bebê. Por isso que eu falo, quando é para ser as coisas, acontecem. A Júlia Acontece, né? tinha meses, 3 meses. E justamente nessa época, o meu marido ele era bancário. O banco que ele trabalhava era um banco localizado só em Goiás, chamava BBC, Banco Brasileiro Comercial. Por infelicidade ou porque o destino escreve assim, o banco faliu. No que o banco faliu, a gente aproveitou o banco faliu, a gente não tinha emprego, eu era secretária da OAB, Uhum. ganhava, eu nem lembro quanto, um salário muito baixo, Já e meu tem. marido também não ganhava lá essas coisas, né? Uhum. E nós pegamos esse acerto, recém-casados, eu com 19 anos, US$ 100, que era o que sobrou de todo esse passagem, criança, e viemos para os Estados Unidos. Chegamos aqui dia 26 de dezembro de 1998. A minha filha mais nova adora escutar. Ela fala, mamãe, fala aquela história com US$ 100. Ah, maravilha! Que coisa! US$ 100. É isso que eu Foi. falo, gente, E é inspirador, né? E a gente vê como é Deus age, inspirador. né? E ele escreve e reescreve a nossa história N vezes. E o mais interessante também, que às vezes acontece isso comigo também, Luciana. Às vezes eu paro e repenso algo que aconteceu há muito tempo atrás e eu tenho uma nova interpretação sobre aqueles fatos. É interessante. Sobre aquela Isso é tão experiência que a real. gente viveu e que mudou. E meu marido diz isso também. Acontece uma coisa ruim para vir uma coisa boa. Sempre entenda isso. Não é É, que não se lamente do ruim. O novo vai vir diferenciado e com resistência. Com com certeza. certeza. E quando Chegou nós aí, entramos e aí? aqui, Me conta, chegou Quando nós aí? entramos Uhum. aqui, olha uma coisa que aconteceu, a gente ficou só complementando o que você disse, Isa. Nós não sabíamos o que esperava nós. Eu, recém-casada, com criança, US$ 100. 25 anos depois, eu fui convidada para fazer uma palestra, e a menina do evento, ela quis homenagear as palestrantes. E dia 25 de dezembro, há 2 anos atrás, ela colocou no Times Square a minha foto. Eu vi no teu perfil do Instagram. Que bacana, hein? Aquilo foi tão forte para Chique. mim, porque eu cheguei 25 de dezembro em Nova York, com US$ 100 no bolso, sem perspectiva nenhuma, não sabia o que me esperava. E exatamente, isso deve ter 1 ano e meio, 2.
ela convidou várias pessoas para fazerem a palestra, não só a minha foto, né? Mas eu estou falando de mim, e colocou a foto dos palestrantes e colocou minha foto lá na Times Square. Olha eu Não, na isso Times Square, não é mamãe. sobre, não é sobre status. Eu quero falar assim, como que a vida vai trabalhando e vai movendo de uma maneira. E eu aprendi nessa jornada que a gente tem só que mover. Só que quando eu estava É, lá, vou Isa, ver. eu não pensava igual eu penso agora, né? Eu só movia. A cabeça, né? É isso que eu estou falando. Você É, faz uma é, releitura é. de algo que aconteceu, né, há muito tempo atrás. E aí, Luciana, você chegou, é, família, já estava com a sua mãe aí, que já é, e sua irmã, já é um, Já foi um né? plus. Já A é minha um, O mãe estava aqui. acolhimento, é um acolhimento, né? E Mas eu nunca me sempre separei da minha mãe. Eu sou uma filha mais velha e eu tenho uma história muito forte com a minha mãe, Uhum. por causa de uma situação familiar. Quando meu pai engravidou a minha mãe, ele fugiu e deixou a minha mãe. Minha mãe tinha 16 anos. E a minha avó trancou a minha mãe 9 meses dentro de casa sem ver o sol. Meu Deus. Hoje é um crime, é Maria. cárcere privado, né? É, Então, é, a minha é. mãe ficou 9 meses que a minha avó tinha vergonha das pessoas verem a minha mãe. Sim, Então, de assim, eu apontar, que era de assim que apontar, funcionava, você, sim, sim. de Era isso, apontar. É. 1990, 1978, 77. Eu nasci em 78, Uhum. né, gente? 77, 76, né? Sem julgamentos, tá? A gente está contando uma É, história, tá? é uma Eu amo a minha história. avó. Mas eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, eu não sei se é por isso. Então, assim, a minha mãe veio, eu falei, eu preciso, e meu marido fala, eu fiquei chorando por causa da minha mãe, ele brinca, né? Eu vim encontrar com a minha mãe na casa da minha tia, ficamos lá há pouco tempo, acho que, sei lá, meses, e a gente foi para uma casa nossa, eu, minha mãe, a Júlia, que tinha 7, 8 meses, o meu marido, a minha irmã. E ali a vida começou a desenrolar. Eu ainda fiquei um ano em casa com a Júlia, porque a Júlia era minha primeira filha, meu marido foi trabalhar, vida de América, em 2 empregos, entregando jornal, Sim. trabalhando no que precisava, mas de cara a gente já viu a diferença do financeiro. Apesar de só ele estar Sim. trabalhando, a acessibilidade aqui, há 30 anos quase atrás, era outra, Era outra. né? E a gente de Uhum. família pobre não tinha acesso a muitas coisas, chegamos na América, acessibilidade a tudo. Ah, Então, tudo. isso já foi um plus para nós, né? É. Sim. Aí eu fiquei acho que um ano e meio com a Júlia em casa, aí com um ano e meio a Júlia tinha acho que um ano e pouco, eu comecei a trabalhar. E fui para um restaurante, como todo imigrante, fui para um fast food, né? Fui trabalhar num restaurante. E aí fala Fui essas primeiras, esse primeiro contato com a cultura americana, com as diferenças, né? Que são muitas. A muitas. língua, o aprendizado da Foi língua, muito tudo, né? difícil. Bem E lembrado, mais uma Isa, vez, também o aprendizado da língua é um processo, né? naquele momento lá eu não sabia o quanto eu era resiliente, porque eu não sabia falar a língua. Eu tinha 19 anos, fui trabalhar num restaurante. Mas uma coisa que eu percebo hoje analisando, tudo que eu faço bem feito. E eu cheguei lá no restaurante, ele falou para mim assim: você vai fazer a dishwasher, você vai Ah, lavar as ok. dishes. Aham. E aí eu Sim. falei, eu consegui fazer aquilo rápido. Eu falei, olha, eu consigo lavar as dishes e consigo fazer o chão também, se você quiser. Aí ele falou, great job. É isso, né? Eu sei que a minha função era tipo de lavar as louças. Eu falei, não, eu consigo lavar as louças, eu consigo fazer o chão e eu consigo fazer isso. Eu fui, sabe, quando eu Foi fui só muito agregando direta valor ao teu naquele trabalho, momento. né? É isso. Eu sempre tive muita força de vontade, eu sempre fui determinada, eu sempre hoje eu entendo que eu sempre, tudo que eu queria fazer, eu queria fazer bem feito. Uhum. Lá eu não entendi, eu achava que era o meu jeito. Eu sempre falei, era o meu jeito, era o meu jeito. Eu sei que logo que eu estava nesse restaurante, pouco tempo, por causa desse meu jeito, ele me ofereceu um cargo de supervisora. Mas eu não falava inglês. Aí eu falei para ele, mas eu não falo inglês. Mas as pessoas que estavam ali, os americanos, que falavam inglês, não queriam. Aí ele falou assim: eu vou te dar. E fala um pouquinho de espanhol. E ali eu comecei, sem falar inglês, indo para reunião. Já eles de cara, eles me deram um curso. Eu fui para Chicago fazer um curso de gerenciamento, sem falar inglês, gente. Hoje eu fico pensando, é só porque eu Caramba! tinha 20 anos, porque eu acho que hoje eu não iria. Mas eu não tinha coragem. Não teria coragem. A imaturidade, a juventude, elas traz isso pra gente, né, gente? Essa É, ousadia. é. Eu lembro que eu deixei a Ousadia, Júlia com é. o marido. Sim, eu fui para Boston, eu fui para Chicago fazer um curso de gerenciamento, que é management, sabe? Eu voltei com aquela bagagem que eu não sabia o que eu fazia com ela, porque no Uhum. Brasil mal terminei o segundo grau e Aham. vim aqui para trabalhar. Eu vim aqui para trabalhar e ter uma casa, que eu nunca tive uma casa no Brasil. Sempre paguei aluguel no Brasil. E aí eu fui nesse restaurante, eu sei que eu fui crescendo, chegou um ponto que eu já era uma gerente geral. Já comandava ali 30, 40 funcionários.
né? E eu gostava pra caramba, eu gostava, eu sempre gostei de pessoas, até então não entendia meu chamado, não entendia nada, né? Eu já tinha 25, 26 anos. Só que chegou um tempo eu estafei, porque restaurante cansa, né, gente? Nossa, e você Pessoas, ficou muito tempo. Nossa. fiquei muito Muito. tempo. E um dia, um belo dia, minha mãe trabalhava num hotel também de housekeeping, num hotel, e ela falou assim: Ana, uma filha de uma amiga minha vai vender um schedule de casa. Uhum. E ela disse que você vai ganhar muito mais trabalhando menos. E mais pra frente eu vou falar para vocês, eu tenho como força de caráter prudência. Então eu penso muito para fazer as coisas. É, mas Aí eu isso aí é entendi muito até bom. então. Pensar mesmo. Não entendi. A Eu não entendi qualidade. até então. Mas eu pensei. Marquei uma reunião com essa moça e ela me explicou: olha, eu vou ganhar neném, eu tô grávida, eu sou casada há 10 anos e eu não quero mais trabalhar, quero cuidar do meu neném. O que Uhum. você ganha aqui, você vai ganhar aqui trabalhando a metade das horas. Só que tem um investimento. E eu conversei com meu marido, ele me apoiou, ele falou: Lu, eu acho que é interessante, porque eu também, nessa época, eu trabalhava 50, 60 horas na semana. Nossa, E muita a Júlia, coisa, minha né? mãe que sempre Restaurante, cuidou da Júlia, era muita coisa. muita E a coisa. gente era, eu Restaurante era jovem, é né? ingrato, é Mas ingrato era mesmo. é uma carga horária pesada, não tinha final de semana. Final de Feriado é semana não. restaurante, né, gente? É. É. É, E eu é verdade. dei esse passo, meu marido concordou, falou: "Ah, então vamos fazer esse. Eu lembro que na época foi um investimento alto. Ela falou assim para mim: eu não lembro valores, que já tem muitos anos. Ela falou assim: olha, Uhum. só que tem uma coisa: se você perder as casas, eu vou mandar o dinheiro pro Brasil e você perdeu tudo. Aí Nossa. eu, tá bom, Aham. tá bom. Olha o risco. E é um risco como negócio. E É. ali, naquele momento, eu comecei a empreender, sem saber que era empreender. Hoje eu entendo que eu já empreendia no restaurante, né? Hoje eu entendo que eu já era uma empreendedora de mim mesma, né? Naquele Já momento tinha eu não entendi. colocado ali o teu jeito de ser já na rotina, entendo. Sim, sim, Entendo. sim, sim. Já tinha dado E uma ali, cara mais brasileira também, né? sim, é verdade. E ali eu comprei essas casas e comecei a limpar essas casas, lá onde que eu morava, na cidade de Clinton. Uhum. Sozinha. Eu limpava uma casa por dia. Eu falo que era muito bom, porque eu passava na minha mãe, tomava café da manhã, levava a Júlia para a escola, eu não tinha minha segunda filha, e ia Sim. limpar essa uma casa. Só que aconteceu, eu era muito dedicada. Eu cheguei na casa da cliente, por exemplo, ela para limpar de 9 a 1. A cliente dava tchau para mim, saía. A cliente chegava 3 horas, estava na casa. Aí ela olhava para mim assim: o que você está fazendo aqui? Eu limpando, porque eu achei que isso daqui tá sujo, eu não gostei dessa situação. Então, Oh, assim, eu acho que hoje, lembrando da minha inexperiência, mas ao mesmo tempo da minha força de vontade que foi querer fazer o melhor, aham. né? Ela falava assim: não, Luciana, é muito tempo. A outra moça, que não quero citar nomes, a outra moça que ficava lá saía meio-dia, eu saía 3. E não E é que uma ela coisa fazia que é menos que eu. importante, né? Que a limpeza você Detalhe, paga por hora. Então a moça devia ficar, meu Deus. Aí Aí a moça falou: aqui. olha, eu não perdi nenhuma casa, resumindo esse capítulo aí, eu não perdi nenhuma casa. Eu limpei esse schedule, fiz Uhum. um schedule maior desses schedule Aí 10 anos. ampliou, né? Ampliei, Só peguei para explicar para ampliou. ajudante. as pessoas, o schedule que ela está falando é justamente a relação de casas que ela limpava, né? Sim, Então, é uma ela É, relação de exatamente. clientela, É, né? Como se fosse uma é clientela. Eu de fui aumentando clientela. essa clientela, os a clientes foram me clientela. indicando para outras pessoas, e eu peguei uma pessoa para trabalhar comigo, e ali eu fui crescendo, fiquei ali, né, limpando essas casas mais de 10 anos, nessa mesma região, Uhum. ali lá em Massachusetts. Em Massachusetts, mais ou menos a 2 horas daqui da onde que eu moro. Entendi. E aí, como é que começou? Hum. Como é que virou, então, esse serviço na A chave é a para. Lucis Made hoje, né? Aí eu falo que lá eu era a Lua, aqui eu virei a Lucis. É, porque assim, o que que aconteceu? Há mais ou menos 11 anos atrás, o meu sogro morreu no Brasil, e aí eu fiquei grávida, eu falo que toda vez que eu fico grávida, uma coisa acontece. Quando eu engravidei da Júlia, eu mudei de país. Quando eu engravidei da Isabela, eu mudei de cidade, que é uma mudança. Eu morei 15 É. anos num lugar e mudei para outro. Certo. E meu marido não estava muito bem, estava triste com a morte do pai dele. E hoje a gente entende, hoje, com a maturidade, eu quero que as pessoas entendam que esse podcast aqui é. Se você está sentindo um incômodo, hoje eu falo para as pessoas: se você está sentindo alguma coisa te incomodando, é Uhum. sinal que está vindo mudança por aí. Hum, Sabe, eu senti aquele incômodo, meu marido também sentiu aquele incômodo, a gente queria algo novo, a gente não sabia o quê, e a gente teve a coragem de deixar tudo que a gente construiu num lugar, mesmo que seja 2 horas para frente, mas é certo. outra região, é outras pessoas, a gente deixou tudo para trás, a gente vendeu a nossa casa lá, eu vendi todo o meu schedule e a gente mudou para o Cape. Quando eu cheguei aqui, me deparei com uma realidade totalmente diferente da minha.
Nossa, A e Isabela é perto, né? As duas cidades, né? São é perto. perto, são 2 horas, mas aqui a minha cidade é praiana. Eu já cheguei numa cidade turística que lá eu não sabia o que era. Uhum. Eu vim aqui passear Sim. muito, aqui era o lugar que eu passeio de férias aqui, desde que eu cheguei nos Estados Unidos. Antes de Uhum. ter GPS, meu marido pegou o mapa, a gente sempre gostou de praia. Ele pegou o mapa e falou assim: Lu, tem praia aqui, vamos. E a gente veio passear. Então a gente conhece essa região há 25 anos. E a Legal. gente sempre gostou daqui. Então, na hora de falar assim, vamos mudar de vida, vamos para um lugar diferente, a gente pensou na Flórida. Mas a gente Uhum. também gosta bastante de Massachusetts. E a Uhum. nossa filha mais velha, que hoje está com 27 anos, também estava na região, a gente não queria deixá-la. Então a gente falou, então a gente vai para o Cape. Uhum. Mas quando eu cheguei no Cape, a Lu, lá de Clinton, deparou com aqui com empresárias, com empresas, com uniformes, com carros adesivados, coisa que eu não tinha, eu era bem caseira lá. Entendi. E eu falei, uau, Outra aqui é realidade diferente, comercial, né? outra Dentro desse realidade. segmento. Aham. Para você ver o quanto a região muda, 2 horas de distância. O quanto a região muda. E eu me deparei com pessoas mais Cliente também, né? estruturadas. Claro. Sim, com pessoas Ele é mais casa de estruturadas. vermelho, casa né? Sim, com pessoas de padrão de vida diferente, porque lá eu limpava a casa das pessoas que têm uma casa, aqui eu limpo a casa das pessoas que têm três. Uhum. Tem a casa, ela mora na Sim. Califórnia, tem a casa de férias na ilha e tem uma casa em Nova York, no campo. Sabe? Então é uma realidade diferente. E a Isabela, minha pequena, tinha 1 aninho na época. E até eu falei pro Ed, falei, Ed, eu acho que eu não vou mexer com limpeza. O Ed falou assim, vai fazer outra coisa, já limpou casa há quanto tempo? Eu falei, é verdade, vou procurar outra coisa para fazer. Ah, você Mais uma vez, encontrou outra atividade. pensei, eu passou pela minha cabeça assim, sabe? Eu pensei, vou trabalhar em algum lugar, no escritório, eu já falo inglês hoje, né? Então hoje vai ser mais fácil para mim e vou tentar fazer uma coisa diferente. Mas empreender, gente, é uma coisa tão diferente, tão complexo ao mesmo tempo, que vira um vício, É. né? Você gosta, é um desafio gostoso. Às vezes eu estou sem dormir, preocupada com o meu payroll que eu tenho que pagar, às vezes eu estou preocupada com o meu fornecedor, mas eu gosto, eu já me acostumei, né? Esse desafio move o empreendedor. Aí eu falei o seguinte: você sabe de uma coisa? Eu vou montar um schedule de novo. E eu comecei com a Isabela em casa, com a Aninha, eu comecei, mandei recado para uma amiga que morava aqui perto, 2 horas de distância, e ela falou assim, Aham. Lu, que bom que você está aqui, eu não atravesso a ponte, porque aqui tem uma ponte, que aqui tem 2 pontes para chegar na cidade, aqui Aham. só tem 2 pontes. Então ela falou assim, eu não atravesso a ponte quando os clientes me pedem trabalho, então eu vou passar para você. Falei, combinado. Ela Perfeito. me passou, e a experiência que eu tinha lá, eu fiz o quê? Lá. Fiz e-mail, fiz um website, fiz cartão e fui de porta em porta. Falei, olha, eu tenho uma empresa há 10 anos, né? Eu agora mudei para o Cape e eu quero começar de novo. E comecei de boca a boca, falando. Fiz uma lista na internet. Eu falo assim, que eu coloquei no Google assim, maneiras de advertising de graça. Aham. Porque eu não queria investir no momento. Aham, sim. O Google me deu uma lista de coisas para fazer de graça. Aí Uma eu, delas é o famoso boca a casa, boca. O em cartãozinho. casa, Boca a é, boca. em casa, na pós-maternidade, né, com a minha filha pequena, comecei a ligar. Falei, olha, eu tenho uma empresa, eu tenho uma casa em tal lugar, eu tenho uma casa assim. E liguei para os meus clientes também, que eu limpei 10 anos. Falei, olha, eu mudei para o Cape e agora eu vou montar um schedule de novo. Ah, eu conheço alguém que tem uma casa aí, vou te dar o telefone. E eu comecei, entrei em contato com É bom ter imobiliários, como aí eu referência descobri, também, né? sim, Referenciada, né? referência. Uhum. Eu queria reviews, né, no Google. Aí Claro. eu, meus clientes, que eu limpei 10 anos, e é muito engraçado que eles escreviam assim, eu coloquei o nome da empresa de Lucis, mas lá todo mundo me conhece Luciana de Lu, né? Aí eles falavam assim, olha, a Lucis, é tão estranho falar a Lucis, que aqui pra gente ela é a Lu, a personalidade dela é apaixonante. E todos os comentários sempre relacionavam a minha personalidade. E até então, eu não entendia muito o que que era, porque eu acho assim, a empresa hoje eu falo para todo mundo, as pessoas me perguntam assim: o que que é empreender? Empreender, gente, é você take o time e dedicar, descobrir quem você é. Uhum. Empreender é só você olhar para dentro de você. E muitas vezes eu olhava para dentro de mim e não me entendia. E o empreendedorismo, isso não é para feminino, não é para qualquer pessoa. Ele traz essa Para qualquer coisa. ferramenta para você se identificar. Uhum. E ali, quando eu comecei a empreender aqui, comecei a sentir essa dor de ter funcionário, de ter. Claro, eu tinha um, aqui eu tenho 30, 40 no verão. 40, 50 mulheres trabalham para mim no verão. Uhum. Inverno e verão eu tenho 20, 25. Certo. Então, assim, eu comecei a lidar com muitas pessoas. E chegou um ponto que eu falei: não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu acho que eu me equivoquei. Eu falei pro meu marido: não é isso que eu quero. Eu cresci de um ponto, eu não quero mais. Eu tive uma ideia, eu não vou mexer com isso mais, não. Aí ele falou assim: não, então peraí. Passa aqui para mim que eu vou cuidar. Você está Aí, faturando X.
Agora Você a está coisa faturando cresceu sim. muito, né? Sim, você não tem condição de fazer sozinha. Só que até aquele momento, graças a Deus, Deus manda o que ele precisa para a gente na hora certa. Eu nem conhecia uma moça que hoje é uma grande amiga minha, a Paty, e ela postou uma mentoria. Ela falou assim: empreender com propósito. Se você está empreendendo e você Eu ia quer te saber o perguntar que agora o que é empreender com é, propósito, isso. isso É. tem 3 anos. E eu tinha ido de férias para a Flórida, que o meu escape era o quê? Eu ficava tão estressada, chegava no mês de. A minha alta temporada é junho, julho, agosto, setembro. Chegava em outubro, eu trabalhava, ia para a Flórida, ficava um mês lá, desconectada. E eu vi, ela postou, ela é da minha região, ela é da minha cidade, ela postou lá, empreender com propósito. Se você quer saber o que é isso, entre em contato com essa mulher aqui. Minha filha, meu marido estava lá embaixo, tomando banho na piscina, lá na Flórida. Eu subi pro quarto. Falei, eu peguei esse número no Instagram, eu quero comprar uma mentoria para mim e para o meu marido. Não sabia nem quem era. Aí, falei, Caramba. como é que eu vou falar isso pro meu marido? Ele vai falar que eu tô louca. Aí eu cheguei lá embaixo e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu tô tão cansada, eu tô estressada. Eu escutei a mulher falar de empreender com propósito. Eu não sei por que eu comprei. Aí ele brincou, falou assim, aonde você comprou? Eu falei, comprei na internet. Luciana, Meu isso é Deus, golpe. é bom. Isso é golpe. Eu falei, Ed, não é, porque essa moça que postou, ela é conhecida na região. Eles têm uma churrascaria brasileira aqui na região, o Brazilian Grill. Tá. Ela é Aham. conhecida, My Love. Eu chamo meu marido de My Love. Ela é conhecida. E ele falou, tá bom. E eu não conhecia essa mulher, né? Hoje ela é minha grande amiga, mas até então não conhecia. Comprei a Sabia, né? mentoria. Não sabia, voltei para casa. Aí eu fui lá na loja, ela tem uma loja também. Eu fui lá, falei: oi, tudo bem? Eu comprei a mentoria assim, assim, porque você postou. Ela, nossa, que legal, que interessante, você vai gostar. Vai falar de propósito, tal, tal. Fui para a mentoria. Foi um divisor de água na minha vida. Ali eu entendi quem é a Luciana, porque a minha dor, eu tenho, todo mundo são chamados de 24 forças, mas 5 predominantes. Aham. A minha primeira é gratidão, a minha segunda é justiça, generosidade, amor e prudência. Amor, para você empreender com generosidade e amor, Não, é não, muito difícil, não vai sair do muito outro difícil. lado. Então eu sofria muito, na hora de desligar uma pessoa eu sofria, na hora de falar não eu sofria. Muito E difícil, é. essa mentoria me Gestão de trouxe para pessoas o é algo muito autoconhecimento. difícil. É. Sim, Dá uma sim. leveza, né? O conhecimento para interagir nessas situações que é rotineira na O vida de conhecimento me empresário. libertou. A mentoria ele foi uma semana, depois ela virou minha mentora, até hoje ela é minha mentora, ela é mentora de carreira, de propósito. Mas naquele momento a gente fez um assessment, acho que foram 4, 5 dias de mentoria ao vivo. Ela é do Brasil, mas ela veio aqui presencial. Que Fizemos bacana. fizemos a mentoria presencial com ela. Aí ali nós começamos a entender. Ali na empresa, aí nós fizemos os valores da empresa, a missão, por que que a Lucis existe. Aí eu fui para o meu lugar. Eu falei, ah, tá, o meu lugar é de gestão humanizada. Até então, quando eu falei para ela É. como que eu geria, ela falou assim, você é uma líder humanizada. Aí eu falei, o que que é isso? É. Não tinha ouvido essa palavra O que ainda. é a É liderança aquele que humanizada? ouve, Mas hoje escuta. é usado. O meu TTC na faculdade, que eu sempre trabalhei com prestação de serviço no Brasil, e a minha tese foi gestão humanizada. Que legal, Coincidentemente, Isa. E porque eu para mim relatei para ela. era um choque o tratamento, ainda é o tratamento dado por certos empreendedores principalmente aos imigrantes. Sim. E E aqui na assim, minha o jeito região, aqui não sei se não é ouvi o mal, eu não sei se é porque é nos Estados Unidos, eu não sei se é porque é no exterior, vou falar da minha região, tá? Tá. Eu não tenho esse dado concreto, mas aqui as donas de schedule são vistas como bruxas, porque elas querem explorar. E eu sempre fui diferente. Então, o que que acontecia? Nesse lado humano, Uhum. as pessoas vinham trabalhar comigo e não saíam mais. Ficavam, né? Eu Porque retia, essa área do cleaner, do serviço de cleaner, tem uma volatilidade grande, né? eu É, retia, tem. eu retia. Você Eu tenho perde, funcionários de 10 porque anos, eu tenho funcionário de 8, é de resultado 5. da gestão humanizada. E eu percebi que Exatamente. as pessoas querem ser escutadas, elas querem ser respeitadas. E quando elas falam comigo, por que que elas trabalham comigo e não saem? Elas falam assim para mim: você não grita. Aí, aquilo me choca tanto. Quando a gente faz reunião, que elas falam, eu recebi uma mensagem ontem. Eu estava atrás de uma menina para trabalhar para mim. Ela falou assim: eu fui com 3 pessoas, mas eu vou decidir com você porque você é muito educada. Isso me deixa tão Isso triste. mesmo. Não me deixa feliz, porque é muito triste saber que uma pessoa distrata o outro
por causa de um trabalho. E acontece erros? Lógico que acontece. A liderança humanizada, eu sempre falo, não é uma bagunça. É você sentar e falar assim: olha, fulana, hoje aconteceu isso, não tá certo. Você quer que eu te treine de novo? Você está tendo uma dificuldade com o treinamento? Como eu posso te ajudar para você fazer isso dessa maneira? Você não está chegando no horário certo. Como eu posso te ajudar para você chegar no horário certo? O que está Uhum. te impedindo de chegar aqui? Exatamente. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dificuldade? É E uma a outra gestão humanitária abordagem, né? É uma outra abordagem, né? é uma outra abordagem. É E outra quando abordagem. E quando eu descobri que as minhas forças de caráter me levam para esse lado, eu falava pro meu marido, porque por um tempo eu falava assim, eu não quero empreender, isso não é para mim. Ed, eu não sou empreendedora, eu tô sofrendo, eu não quero, eu não sei explorar ninguém. E o Ed falava para mim, ele é fundamental na minha história. Uhum. Porque muitas vezes a gente quer se corromper. Sim, Infelizmente, eu falo assim, gente, a internet, a mídia tá aqui, a gente que é adulto, às vezes você quer copiar. Imagina uma criança. Com E o certeza. Ed falava, ele sempre falava para mim, você não é todo mundo, você segue quem você é, É. seja você. Então isso eu falava é verdade, porque muitas vezes todo mundo faz, você acaba tendendo a querer fazer. Aí que você adoece. E muitas vezes eu adoeci por às vezes querer entrar nesse, porque são muitas pessoas que fazem a mesma coisa. E você quer fazer parte do meio, né? Sim, sim. Nós queremos fazer parte de qualquer meio, tanto Assim, adultos, nossa, crianças. essa moça aqui tem um schedule grande porque ela trabalha desse jeito. Ela tem bastante cliente. Não, mas não é o meu jeito. Aí não é o quando meu eu jeito. comecei, Que preço é que tem ali? Eu tenho uma história de ontem, gente, falando disso, assim, que eu vou bem abreviar, bem rápido. Eu conheci um rapaz, eu trabalho aqui com, eu sou home lady ou landlady de estudantes. E ontem chegou um rapaz para cá, que ele é estudante, e ele estava num emprego aí qualquer, e a mulher demitiu ele ontem, porque ele chegou 40 minutos atrasado. meu Gente, Deus, ele ontem, ele tão alegre de vir morar aqui, porque ele estava morando no Faroe, e ele chegou para mim, ele me contou isso. Eu fiquei assim, sem entender. Eu fui dormir ontem constrangida, pensando, foi uma bela coincidência essa sua história. Como é que a pessoa é, tem isso? Porque ela disse que e ela só pode faltar atrasar 2 vezes. uau, E ele já tinha atrasado uma vez por conta do transporte aqui, que é falho. Não é porque você está no primeiro mundo que as coisas funcionam 100%. E ontem ele não escutou ela, só que você não precisa mais vir. meu Aí ele Deus. acabou de vir para cá, ontem ele não dormiu direito, mas ontem ele passou, enfim, ele já achou gente de rede de apoio que está ajudando ele em outra situação. Mas quando você escuta assim, histórias assim, que não há perdão, não há ouvir, não há humanização, você fica, É chocante. Eu escuto muitas histórias. A minha não é? secretária está comigo há 9 anos. Ela veio trabalhar comigo, com 3, 4 meses que ela estava comigo, ela estava grávida. Ela engravidou, ela é casada, e ela falou assim: eu tenho uma coisa para te falar. Eu tô grávida. Aí eu falei: que alegria, seu primeiro filho. Aí ela começou a chorar: você vai me mandar embora? Eu falei: por qual motivo? Eu não posso perder esse emprego. Eu falei assim: eu não vou te mandar embora. E aquilo me dói, porque como que uma mãe, uma mulher, faz isso com outras? Mas, Então, aqui é assim, quando você vai trabalhar, eles perguntam, você tem criança? Se você tiver, eu não pego. É, É, então, assim, é cruel. Então, a gente fez o quê? A gente faz ao contrário. Eu, porque a Isabela era pequena, então eu falei, olha, eu vou trabalhar, eu tenho uma criança pequena, eu não trabalho até tarde. Então, as pessoas me procuravam. E hoje eu tenho schedule de mãe. Eu tenho schedule de mãe que trabalha de 8 às 5, que tem que deixar a criança no daycare, na babá. uhum. Eu tenho schedule de mãe, eu tenho 9 mães, Pô, que legal. né? Eu tenho 9 mães que ai, que trabalham comigo. legal, E minha secretária parabéns. está de licença, ganhou o neném de novo, está com o segundo baby, o Levi, está com 20 dias. E quando a gente vai, ela sempre me acompanha em palestra, e as pessoas, eu falo assim, eu sempre menciono ela, por que que você, eu falei, Dani, eu sei quanto que você ganha, não faz sentido você estar comigo esse tempo todo. Aí a gente foi descobrindo que as pessoas querem ser bem tratadas, Só isso. elas querem Só ser isso. Só isso. respeitadas. E a empresa tem esse papel fundamental de respeitar e desenvolver o funcionário. Olha o propósito aí. O É, o propósito propósito é isso. Agora, há uma teoria, Lu, que diz que as pessoas ficaram assim, elas não eram assim. Porque você também, eu sempre fui gestora no Brasil, trabalhei 30 anos com gestão de terceirização de serviço, e a empresa tinha 17 mil funcionários, não era pouquinho. E eu tinha
os staffs divididos. Porque existe uma mentalidade que você se transforma nisso, porque você começa as pessoas a se aproveitarem também da tua bondade. Então, ela cria uma regra que penaliza quem é bom e quem não tem um comportamento é inconforme. Não é que é ruim, é inconforme. Aí você começa a criar uma regra e a regra tem que ser para todos. Ela não é, eu cheguei agora, eu te vi, eu não te gostei. Então, assim, você está de parabéns que você conseguiu filtrar e ser diferente desse comum. Que é E difícil Esse realmente também. diferencial a Você gente fazer a gestão retém. humanizada é difícil porque você também tem que fazer o que você falou, é o filtro, né? Porque não é um todo mundo filtro. também que, infelizmente. Não, não. Não, não é todo mundo. Infelizmente, não, não é. Eu trabalhei com isso no Brasil, citando, as pessoas compravam atestado médico, as pessoas faziam, quando tinha chuva, vinha pedir auxílio, porque o muro caiu, Hum. morreu a avó, morreu. Então, tem um outro lado, A gente que está falando quer de tirar proveito pessoas, né, gente? de É. pessoas, de pessoas, Mas eu exatamente. levo uma coisa comigo, sabe, Isa e Anete, que me ajuda muito. Cada um dá o que tem. Se a É, pessoa é. falar para mim uma mentira e Isso tentar tirar mesmo. de mim, da empresa, às vezes as próprias meninas contam para mim. Ela fala assim: Lu, você é boazinha, ela não fez isso. Ela fala assim: gente, cada um dá o que tem. Se ela precisou mentir para mim por causa de ganhar um dia. Ó, e outra coisa que me ajuda muito, o autoconhecimento me ajudou muito, sabe? Eu lembro sempre assim, o nível de consciência. Eu tenho outro nível de consciência. Eu não vou mentir para você por causa de um atestado para me ficar em casa um dia. Então, Certo. o nível de consciência dessa pessoa é muito baixo. Sim. É muito baixo, Sim, entendeu? sim. E logo ela não encaixa ali na empresa. É tão engraçado, a pessoa entra. Tem uma menina que me pediu emprego, tipo, um ano. Ai, nunca tinha vaga, nunca tinha vaga. Ela veio trabalhar, ela trabalhou uma semana, falou, ai, escreveu um texto, eu amei trabalhar com você, mas eu não quero, porque ela não encaixou. Tem gente que não Isso encaixa. A mesmo. energia da empresa é uma energia diferente. A gente teve uma reunião no Zoom ontem, que a gente está começando nossa alta temporada, apareceu 50 pessoas que quer trabalhar com a gente na alta temporada, E alta né? Por temporada quê? né? Agora, a gente É está na alta puxado, é temporada. puxado. É só para quem está afim de fazer Puxado. dinheiro, é. Sim. E aí, o que que É, aconteceu? Nós começamos a empreender, aí quando eu fiz essa mentoria, eu falei, então o propósito é isso. Ela falou, você já empreende com propósito, você respeita, você escuta, você lidera com humanização. Eu falei, então é isso. Por isso que as pessoas não saem quando trabalham comigo, porque um dos nossos valores, nossos relacionamentos são duradouros. Sim. Graças a Deus, com fornecedores, com funcionários, e eu fui entendendo isso daí. Aí chegou o Cidade Delas para nós. Aí alguém o nosso estacionamento é bem cheio de carro, imagina, para a gente fazer as casas de verão, os Airbnb no final de semana, então é muito movimento, 50 mulheres. Alguém falou, não sei para quem, que falou do Cidade Delas. Aí que a Cidade Delas ligou pra gente, como que você retém as pessoas? Aí eu entendi, falei, então bater a charada. A Lucis, essa é uma ferramenta para me levar a isso, para me falar sobre isso. Igual o podcast de vocês é uma ferramenta também para vocês poderem falar sobre a mensagem de vocês. E Uhum. nós que estamos aqui na frente liderando pessoas, independente de você ter uma empresa grande ou pequena, você que se dispõe a fazer alguma coisa pelo outro, você se coloca num lugar de fazer alguma coisa pelo outro, essa é a sua ferramenta. Pode ser uma manicure, é, pode ser uma cabeleireira, pode ser uma pessoa da limpeza, igual eu faço até hoje, né? Mas hoje eu entendo que o nosso dever como empreender é desenvolver o outro. Nós somos um ser de corpo, espírito e mente. Não adianta eu querer só sugar o seu trabalho. Lá na Lucis, o que a Lucis me trouxe? A Lucis me trouxe uma instituição non-profit. Hoje nós temos a Lucis Give Back. Na Uhum. Lucis Give Back, a gente tem terapia online. Porque eu percebi que a maioria das mulheres é cheia de trauma, igual eu. Sim, sim. A maioria Igual é eu, não tem imigrante, né, Luciana? A maioria que trabalha é imigrante, né? a maioria que é imigrante. Uhum. No entanto, o que a Lúcia me trouxe? Hoje eu faço psicanálise. Porque eu falei assim, eu preciso entender minha cabeça. Só que eu entendi que não é só minha cabeça, é a cabeça de todo mundo. Que não é. A gente vem daquela loucura, gente, de uma criação, nada contra nossos pais e nossas mães. Não é isso que eu tô falando, mas a gente precisa se Era entender. outro tempo, né? Hoje a gente É entende o tempo, que o ser humano é algo muito é muito mais maior, é mais complexo. complexo, enfim. E E a eu gente entendi. recebe muitos Eu inputs também, de tudo quanto é lugar, né? Gente, mulheres que vêm para os é, Estados Unidos. Ficções, é Eu uma loucura.
É uma cultura. Eu que vim pra cá recém-casada, hoje sou mãe de duas, tenho uma filha de 27, uma filha de 12. Tô 28 anos casada. Tem um gap enorme. Foi 10 anos de diferença da Júlia e da Bela. Aham. E eu falei, eu preciso entender. A Lúcia me deu esse privilégio de poder trabalhar com mulheres. E o que que eu descobri? Ela sempre chegava em mim e falava assim, Lu, eu identificava que elas viviam abusos. Abusos. Tem muita mulher que trabalha para mim que ela pega o cheque e dá na mão do marido. E ela achava que isso era normal. Brasileira que está nos Estados Unidos. Nossa. E quando ela vinha falar, na verdade, ela não vinha falar pra mim. As meninas falavam assim: ai, a fulana foi comer o lanche, eu tive que pagar pra ela. Mas por que você pagou pra ela? Ai, porque o dinheiro dela fica com o marido, ela tem que pedir ele. Aí eu falei, gente, mas isso não tá certo. Como é que eu vou entrar na vida do outro? Aí eu fiquei sempre preocupada, porque eu não posso invadir a privacidade do outro, Claro, claro. né? E eu falei, já sei, vou abrir um grupo terapêutico. Vou abrir um grupo terapêutico, chamei minha psicóloga, combinei com ela, a empresa paga, porque eu ainda não tenho recursos fora da Lucis, né? A Uhum. minha ideia é que gere recursos para que venha manter isso, financiar, mas até o momento ainda não fiz. Mas a minha terapeuta pessoal, a gente tem grupos terapêuticos uma vez no mês, com assuntos, porque ela não conhece as pessoas que estão aqui, então ela fala assim: vamos falar de quê? Eu falei, vamos falar de autoestima, porque brasileira, mulher, acha que pintar a unha e fazer uma escova é autoestima. Também, mas é muito mais além. Vamos falar de autoestima? Legal. Vamos É falar, verdade. sabe? Então eu vi o meu papel ali perante elas. Muito simples, muito sutil, lógico, não expondo ninguém. E para elas falarem é muito difícil. Então eu sempre acabo tendo que puxar o assunto. Eu falo, olha, eu sei, mas eu queria falar sobre isso. Vamos falar sobre autoestima. E deixava a psicóloga embasar. E eu fui me apaixonando por isso. Falei, vou fazer psicanálise. Comecei a fazer o curso. Para também poder, porque hoje eu penso em fazer uma transição de carreira, deixar a Lucis aí e talvez atuar em outra área. Porque muitas pessoas me procuram para falar sobre empreendedorismo. Falar, ah, então pode ganhar dinheiro sendo humanizada? Por isso que eu gravei o Cidade Delas. Sim, gente, o É foco possível, é possível. é positivo, é possível. O Flávio É Augusto uma fala mudança, é uma mudança mesmo de paradigma necessária, porque assim, o imigrante já é um sofredor nato, ele já sai da quebra da cultura dele, do emocional, e você chega lá, você tem aquele choque. Eu sou um imigrante, onde eu trabalhei no Nordeste, eu trabalhava com empresa no Norte e Nordeste, e eu via aquelas pessoas sofridas. A minha empresa, a gente tinha terapia, tinha tudo isso que você está falando aí. Eu estou orgulhosa porque o nosso modelo lá atrás, que hoje já deve ter crescido muito mais, ele já fazia isso. Culto ecumênico, porque as pessoas são pegadas à religião delas, a várias denominações, escutar, as psicólogas faziam isso, buscar ouvir, porque senão não rende. A pessoa fica bem mentalmente. A educação financeira, que uma, era o meu caminho, era eu que fazia esse treinamento com o pessoal, saber usar o pouco que ganha. Então, o resultado financeiro ele tem que ser suficiente para você. ô Isa, você me lembrou, por exemplo, a gente tem uma alta temporada. Aí no inverno, praticamente o serviço diminui. Aí chegava o inverno, escutava as meninas falarem que estava sem dinheiro, estava apertada, que não tinha dinheiro. Eu falei, mas peraí, eu sei quanto você ganha. Você ganhou, a maioria aqui ganha mais de 1.000 por semana, US$ 1.000. É muito dinheiro. Uhum. E você não tem dinheiro no inverno? É Então eu falei, dinheiro, é muito educação dinheiro. financeira. Trouxe uma palestra. Planilha. Educação Esse é o financeira, papel da empresa, sabe? família. Esse é o papel da empresa. E isso que às vezes é difícil falar aqui. Eu até falava isso com a minha mentora, como é que eu vou falar isso para as pessoas? Você vai falar. Esse é o papel da Pessoal empresa, que está acompanhando a gente, é gestão humanizada. É o é que a gestão Luciana está humanizada. trazendo para a gente É aqui. gestão Exemplo humanizada. vivo. É gestão humanizada, é ter empatia pelo próximo, é se colocar no lugar do outro. É Gente, as empreender com mães propósito, né? é viver as mães, eu vou falar de mães, porque eu trabalho com a maioria de mulheres, elas acordam 2 horas antes, muitas para fazer a comida para o marido, para fazer alguma coisa para o marido, pegar as crianças, levar para o daycare, trabalha o dia inteiro limpando casa, volta aquela mãe, pega a criança no daycare, volta para casa, cuida da criança, faz a janta, cuida da casa. Eu vi na televisão hoje, no canal americano aqui, no ABC News, que saiu uma pesquisa que 75% das mulheres trabalham mais que os homens. Isso não é feminismo, é um dado, gente. É. Sempre que eu vou falar, eu sempre falo, não É é um questão de dado. feminismo, eu não sou uma mulher feminista, é um dado. Porque eu trabalho com mulheres, elas trabalham mais. Então, elas estão mais estressadas. Por que que as mulheres são chamadas de loucas? Porque elas estão mais estressadas. São tudo maluca, é isso mesmo. É isso É mesmo. tudo. É, Então, elas o que,
A jornada dela é sem fim, Gente, a gente é na mulher, verdade. Sem a fim. gente é É, mulher. a gente é mulher, a jornada é E sem aí tem fim. aquela coisa toda, aí eu tenho que estar arrumada, eu tenho que estar com a pele boa, o cabelo bom, a unha feita, não posso estar gorda, não posso estar. Não, Nossa, é tanta, é. Não, não. tanta Você coisa. tem todo E todas uma as dores rotina, um dela, roteiro. sim, tem isso. E todas as dores delas, eu aproveitava, falei, então vamos fazer uma palestra sobre isso. Vamos falar Luciana, isso sobre eu isso. queria falar com você agora, já na parte final, que foi muito mais além, foi tão enriquecedor, está sendo enriquecedor esse nosso bate-papo, mas queria saber, além da Lucy's Made, como é que está agora hoje, né? 20 e poucos anos de jornada, de caminhada nas Américas, né? Porque na terra do Tio Sam não Aham. é fácil, é para Não é pouco. fácil. É pra... Não, olha, agora a Lucis tem um plano de fazer nós temos um plano que já está no papel já tem um ano, que chama Academia do Florescimento. Porque eu, particularmente, acredito que todos nós temos que florescer. Todos nós somos uma sementinha, às vezes tem um botãozinho, até virar uma flor linda e maravilhosa, até virar várias flores. E eu estou nesse processo, sabe? Então, a gente está trabalhando em um projeto chamado Academia do Florescimento, que é para mulheres. Ele está no papel ainda, mas eu falei que eu preciso florescer em alguma parte, porque ele está meio parado. E eu acredito que nós, mulheres, precisamos florescer para poder ajudar outras, né? E Uhum. muitas pessoas me procuram para identificar o que está acontecendo na empresa. Eu sempre eu não cobro ninguém, muita pessoa me liga, me pergunta, vai no meu escritório, eu ajudo, não tenho nenhum problema com isso, né? Então a Lúcia está aí para trazer essa consciência para as pessoas, Entendi. sabe? Para mostrar que é possível você buscar o financeiro, não é o principal. O Flávio Augusto mesmo fala que o lucro é a gorjeta do empresário. Então, se o Flávio Augusto fala que o lucro é a gorjeta do empresário, você tem muito mais a ganhar. Com Você certeza. tem muito mais a ganhar nisso. Sabe? Porque você desenvolver uma pessoa, desenvolver você mesmo, gente, para que melhor que você ver uma pessoa, igual eu vejo as meninas ali que chegaram para mim sem dirigir, não dirigia. Não Elas tinha não nem dirigiam a com carta, né? traumas, o marido não dava autonomia, não, tinha medo. Eu falava, não, não, sabe por que você vai dirigir? Aqui ninguém fica sem dirigir, não. Você vai dirigir, você tem medo? Então você vai fazer uma aula assim, 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 mas sempre de um lado assim para não invadir muita privacidade, sabe? Então, o nosso papel como empresa é esse: desenvolver as pessoas, olhar para o ser maior, sabe? Se você está aqui e tem uma empresa, não importa o tamanho. É você fazer a diferença na vida daquela pessoa. Pelo menos é o que eu penso, é a minha verdade, Sim. sabe? E assim, para mim é o que vale a pena. E a Luciana, enquanto pessoa, essa jornada toda que você viveu, que você está vivendo, né? Faria alguma coisa diferente? De lá de Olha, trás até hoje? olha, você acredita que eu pensei nessa pergunta que você me mandou? Eu não faria. Sabe por quê? Porque Legal. antigamente eu sempre falava assim: ai, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz isso? Deu errado. Mas é fácil a gente se julgar com a ferramenta que a gente tem hoje. É muito fácil eu falar e julgar aquela situação que eu errei com o know-how que eu tenho agora. Sim, aquela Mas coisa da releitura, né? Você olha lá para trás, ai, não sei o que, tal coisa. Ah, agora entendi melhor. É? eu aprendi muito com a terapia isso, porque às vezes eu falo para minha, falava, eu me deu alta da minha terapia, minha terapeuta, né? Então eu falava, às vezes eu falava assim: "Ah, por que que eu não fiz isso assim assim?" Ela falou: "Aprende uma coisa, você não tinha esse conhecimento lá." Então não, eu não mudaria. Sabe, eu faria do mesmo jeito. Eu acho que tudo chegou na hora certa, tudo que tem que acontecer acontece na hora certa. Sim, E muitas vezes esse incômodo que as pessoas sentem e reluta contra ele, esse é um incômodo, eu falo que isso é Deus falando com você. Né? A gente conhece pessoas que estão em posições, em trabalhos estratégicos que são totalmente infelizes. Tem um dado aí, eu não sei exatamente qual, que as pessoas, não sei quantos por cento são infelizes. Eu não sou infeliz, eu amo fazer o que eu faço. dá Eu para amo fazer o que sentir. Dá para sentir aqui, via internet. e não significa que eu Só tô feliz mexer, todos os Essa dias. energia, E não é que eu exatamente, tô essa feliz todos energia os dias, boa. né, vai ter gente? dia que É vai ter, vai desafiador. ter altos e baixos, faz parte. É da Mexer com vida. pessoas é desafiador, mas é uma coisa que me move, sabe? Me É ser faz resiliente. ser resiliente. E hoje, olhando para trás, não, eu não faria diferente. Eu amo a minha vida, eu amo morar nos Estados Unidos, eu amo estar aqui, eu amo poder viver essa vida que eu escolhi viver há 29 anos. Moro mais aqui do que no Brasil, né? Mais Então, tempo. assim, eu amo, gente, eu amo. Eu, por muito tempo, antes de eu fazer essa mentoria, eu falava, gente, eu vou limpar a casa a vida inteira. Aí eu entendi. Não é sobre limpeza de casa. Então, às vezes você está fazendo unha, às vezes você está fazendo comida e acha que é sobre a Eu comida. sei. Não é sobre a comida, não é sobre a Não, unha. É muito mais.
Quando você olha além, eu até quero falar, antes de acabar, eu quero deixar uma coisa para vocês aqui. Eu gosto da palavra além. Aham. Eu li um pedacinho de um livro, eu quero deixar com vocês aqui. Ele fala assim: você sabe o que é sucesso? Sucesso é para quem quer ir além. A vitalidade que você precisa pode estar escondida na mudança que você não faz. Movimente-se. Você já pensou no impacto que o seu negócio pode te dar além do lucro? Eu tenho um propósito de liderar de forma humanizada. O meu superpoder é o amor, como prática de transformação pessoal, econômica, social e ambiental. Essa parte eu tirei do livro Amor Radical. Mas o meu superpoder é o amor. Eu quero deixar para todos os ouvintes de vocês perguntar para vocês Que qual é legal. o seu superpoder. Temos que Qual é o seu descobrir, superpoder? temos que Exatamente. descobrir, é isso mesmo. Todo mundo tem um superpoder. Todos nós É viemos aqui verdade. para florescer e descobrir qual é o nosso superpoder. Quando eu li esse livro, falou muito comigo, porque Aham. para nós irmos além, nós temos que descobrir qual é o nosso superpoder. E muitas vezes E eu muitas achei que o meu amor me atrapalhava. Mas eu achei, porque eu falava, eu não posso falar isso, mas eu entendi colocar ele no lugar certo, E normalmente as sabe? pessoas que têm um coração grande, que têm essa doação maior, e as pessoas falam, ai, mas é uma molenga, é coração É, mole. Não é coração mole. É Não, não, eu acho é o luz. contrário, é luz, é É energia. luz, é. Tanto E que eu digo, eu tenho como filosofia, a gente tem sempre que jogar a luz no outro. Fazer concordo. ponte, ser o nosso propósito. E aquela luz, nem sempre ela vai refletir na gente, mas vai refletir em outros. Eu faço isso a minha vida toda, no pouco, no muito, mas eu adoro a minha vida, amo a minha vida. Se eu tiver que mudar, também não mudaria, porque eu sempre fiz pontes para os outros. Agora, a luz é de volta para mim? Não. Ela vai ser jogada, A luz jogada, jogada. reflete, né? ela reflete. Exatamente, é É. a corrente do bem. Eu assisti esse filme, eu não sei se vocês já assistiram, mas é uma sugestão. A Corrente do Bem. Esse filme é uma história de um menino, e é verdade, que ele fez na escola um trabalho, que cada três pessoas fizesse uma pirâmide de corrente do bem para mais três pessoas. E ele procurou três pessoas fazer aquilo, e as pessoas perguntavam, e ele disse: eu só quero que você multiplique, multiplique sempre para dar resultado. E Sim. é bem isso lá, ele é americano, menino, e Uhum. inclusive ele faleceu. E aí, assim, a história é bem verídica, ele só veio ao mundo para jogar aquela luz. Que é uma Bacana. coisa tão simples, Sim, tá E é bem sim, humanizado, é ser humano com o outro. gente, sim. amei. Isso Eu é tô muito amando demais importante. conversar com a Luciana. A gente ia dar assim 3 horas de De gravação. podcast, né? E, Eu mas a amei gente conversar com não vocês pode. também. A gente não É pode. muito bom Mas tem que encontrar parar. pessoas com nível de consciência elevado que preocupa com o outro, né? E nós, neste lugar que nós estamos agora, é elevar a consciência do outro. Em primeiro lugar, elevar a É, nossa e aprender a não julgar é o outro, verdade. porque também Exatamente. a gente que empreende passa por situações e eu tenho a minha gerente e a minha irmã trabalha comigo também, ela trabalha do Brasil comigo, ela é minha VA, então é desafiador. Eu falo, deixa para lá, às vezes elas ficam assim, né? Mas tem situações que a gente tem que deixar para lá. Eu entendo que aquela situação é da pessoal daquela pessoa, sabe? É uma dor que aquela pessoa está passando. Eu tenho essa sensibilidade, Uhum. sabe? E eu também tenho a sensibilidade de saber quando eu erro. E às vezes eu passo do limite também. Eu falo, não devia ter falado isso. Eu vou voltar atrás. Eu ligo e falo, olha, fulano, eu falei com você assim, eu fui ríspida, aconteceu isso, desculpa. Porque eu sempre falo nas reuniões, lembre-se que eu sou uma pessoa igual a vocês, estou tentando evoluir, mas eu Uhum. estou em evidência. Então é Sim, mais fácil vocês me apontarem, né? Quando claro. tá todo mundo É, sentado é. quietinho, não fala nada, todo mundo passa ileso, né? Mas eu acabo sendo apontada, né? Por qualquer situação, porque eu pus a minha cara aqui para falar. Né? E não tem nenhum problema com isso, né? Eu acho que a partir do momento que a gente se levanta para levar uma palavra, e eu acredito muito nisso daqui que eu estou falando para vocês, não tem problema que as pessoas falam, né? E muitas pessoas me procuram e me perguntam, Lu, por onde começar? O que que eu faço? E eu sempre falo, gente, começa do jeito que você tá. Quando eu comecei a empreender, eu falei para vocês, eu não tinha dinheiro, eu cheguei nos Estados Unidos com US$ 100. Eu fui do jeito que eu tava, eu tinha força de vontade, coragem, fazia o meu melhor. Disposição É para o que você tem na trabalhar. sua mão? Disposição. Ai, para montar uma empresa, você não começa com 10 casas, eu comecei com uma. Você começa com o que você tem na mão, faça o seu melhor. Não fica É a sua esperando a porção do situação dia, certa. exatamente. É. Os Não fica outros esperando, não vêm, faça hoje. que não vêm. Levanta e faça o seu melhor hoje. Faça o seu melhor
hoje, todos os dias. Hoje, a gente tá falando daquele assunto de novo, hoje a gente entende, olhando para trás, que você vai chegar em algum lugar. Hoje eu entendo. Eu já estou sentindo um incômodo de novo. Eu falei pro Ed, a cada Hoje 10 vamos anos eu incomodar. Lá vai, a Luciana vai mudar, hein, gente? Eu falei, vou mudar. O Ash falou assim, nós vamos mudar para onde? Eu falei, e a gente sente esse incômodo de novo, porque a gente evoluindo, é você florescendo, é uma semente crescendo. E muitas pessoas estagnam nessa situação. Eu falo sempre com a minha filha mais velha, ela fala, eu tô assim, eu falo, Júlia, isso é crescimento. Sente a dor e faça. Sempre. Só que muitas pessoas fica quieto. Não é ficar quieto, é mover no trabalho que você não gosta, até você encontrar o que você gosta. É Isso. você levantar todos os dias e Buscar. trabalhar buscar até a situação acompanhar você. Eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi com essa mentora, ela fala assim, ó, o propósito vai até vocês. Eu não liguei para vocês, vocês ligaram para mim. Eu não liguei para cidade delas, a cidade delas ligou para mim. Todas as vezes que eu palestrei, eles ligaram para mim. E eu aprendi lá, quando você está caminhando no caminho certo, as pessoas, essa luz vai refletir e vai atrair as Vai. pessoas em você. Isso não é um privilégio meu, gente, é um privilégio de todo mundo que busca isso, As coisas vão né? E eu acontecendo naturalmente. naturalmente, sempre que eu vou falar, eu falo, não é um privilégio meu. Não, ai, a lua é especial. Não sou especial. Não coloque isso na sua cabeça. Nós todos somos especiais e temos um amor, temos uma força, temos um superpoder. Eu descobri o meu. Qual que é o seu? Aí Bom, sim hoje vai você vai ficar atrair a mesma coisa que eu a atraio para mim, mensagem. É. né? Então, É, assim, qual é o seu? é isso. Nós temos que descobrir o nosso superpoder e colocar em ação. Porque tem muitas pessoas também que descobrem e fica quietinho. Também não funciona. Uhum. Não funciona. Não, Tem que, não. ó, tem E que falar de podcast, É tem isso. que tem esperar. a minha Falei para filosofia, vocês que é é meu primeiro maravilhoso. podcast. É isso. Foi ótimo, maravilhoso, porque a gente tem sempre, eu digo que o papel da gente no mundo é olhar o outro. Não é, não adianta você vir só com a sua satisfação. Se você não presta atenção no outro de maneira positiva, você não conquista nada. Eu Isso acredito. E é é uma. muito importante ter pessoas que, às vezes, eu não sei vocês, mas tem pessoas que vê a luz na gente ou florescer antes da gente mesmo. Uhum. Eu fui uma pessoa É, que o meu marido me incentivou muito. Eu tive um privilégio de ter um marido que sempre me incentivou. Ele falava assim, Lu, ele não sabia como, ele falava assim, olha, eu vejo que você é diferente, eu vejo que você tem uma luz diferente, eu não sei o quê, mas você é diferente. Eu falava, Ed, mas o quê? Eu também estou sentindo essa angústia, eu não sei o que é que eu quero fazer. Sabe, aquela situação, a gente estagna às vezes, né? Uhum, é. Então eu tive esse privilégio de ter um marido que me incentivou. Sabe, ele viu antes de mim. Ele falava: Olha, você é sensível, seja você. Ele sempre falava para mim: Lu, seja você onde você for. Seja você. Eu dei uma pausa de rede social tem quase um ano. Uhum. Porque chegou um ponto que eu falei: Gente, eu não sei se eu quero vender mentoria mais, porque todo mundo vende. Eu não vendo mentoria, né? Mas eu falei: chegou um ponto que eu achei que eu queria. Eu falei: Será que eu quero? Eu Isso. quero, todo mundo faz. Eu falei: É, Não quero fazer. é. Sabe? E o Ed, ele me coloca, ele me traz muito para esse centro, assim. Você não é todo mundo, você não quer fazer, não faz. Eu não quero Uhum. fazer. E muitas vezes o ambiente é muito forte, todo mundo vende, todo mundo faz, você está Uhum. fazendo também, Você quer fazer também? Ah, entendeu? eu Nada recebi, agora contra tá quem assim. faça. Uhum. Sim, nada contra quem faça. Eu quero chegar um dia poder fazer se eu quiser. No momento eu não quero. Vou participar de uma mentoria, ela me pediu uma ação voluntária, eu falei, eu vou lá, eu te ajudo, mas no momento eu não quero. Eu tenho Entendi. outras coisas, não tenho nada contra, sabe? Mas eu não quero fazer porque as pessoas fazem. Sim, Eu não não, quero fazer não. porque as pessoas Tem que fazem. ser da Eu sua quero fazer vontade, porque do eu seu quero, sim. propósito, né? Quando você sentir Sim. que isso é um propósito, com certeza você vai receber essa mensagem, você vai Sim, sentir eu no quero seu que me coração. mova, Vai lá. sabe? Academia de florescimento é uma coisa que me move. Uhum. Eu tô tá no papel, mas eu não consegui chegar no que ela é, sabe? Vai Assim, chegar lá. falei, ó, vai chegar. E tudo no seu tempo. Tudo tem um tempo certo, que eu falo que é o tempo de Deus, né? Sim, é é verdade, eu tempo de também Deus, acredito muito é. nisso. Luciana, Sim. só para a gente fechar então, queria te perguntar. Quem está nos acompanhando, está lá no Brasil, eu queria empreender, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria ter a oportunidade. Eu sei que hoje o contexto é bem diferente, social, econômico, político, Os muito filtros mais mudaram, difícil, um pouco. mas muita gente ainda tem o sonho americano. O que você falaria para essa pessoa? Uma mensagem, uma dica, aquela pessoa que ainda está sonhando e desejando muito, mas às vezes não se move, às vezes não entende qual é essa inquietude também, né? O que você falaria para essas pessoas?
Olha, Nete, eu creio assim, eu até falei com meu marido esses dias, eu falei, Ed, a gente veio para cá quase 30 anos atrás, se a gente tivesse Uhum. ficado lá, como seria a nossa vida? A gente nem pensou nessa situação. Eu acho que se eu tivesse ficado no Brasil, a gente também teria sido bem-sucedido. Porque com essa mesma resiliência, essa mesma força que a gente teve aqui, a gente teria no Brasil. É Nossa, mais difícil? É, né? Tem situações, tem países mais difíceis. As coisas no Brasil é mais difícil de conseguir. É, mas eu acho que cada um tem uma história, cada um tem um projeto, cada um tem uma situação para viver. Se você está no Brasil, não espera vir para cá. já Sabe? Não, faz, não fica né? alimentando esse sonho. Ah, eu vou para os Estados Unidos. Não, faça o que tem na sua mão. Faça o que tem na sua mão. Talvez o projeto para você é no Brasil. E se for para você É, vir para cá, você vai vir. Se for para a vontade de Deus, se for tiver no seu destino que você venha para os Estados Unidos ou outro país, eu creio que vai acontecer. Mas faz com que tenha na sua mão. Eu conheço pessoas muito bem-sucedidas no Brasil. Da Uhum. mesma época que eu vim para cá, eu tenho amigas que estão muito melhor que eu no Brasil. Uhum. Porque seguiram, isso também foram para tem. a escola, estudaram, né? É uma frustração minha não ter feito uma faculdade ainda, porque eu sempre, hoje, com a maturidade, eu falo, nossa, eu sempre falo que eu vou estudar, eu falo, eu quero entrar na faculdade, né? Porque é uma coisa que me frustrou não ter feito. Eu cheguei muito nova aqui, fui trabalhar, não fiz. Sim, Mas, de qualquer maneira, a pessoa que está no Brasil, faz aquilo que está na sua mão. Se for uma faculdade, faz bem feito. Se for uma pós, se for empreender em algum ramo. Eu tenho uma amiga aqui que ela acabou de ir embora para o Brasil. Ela morou aqui 7 anos, ela fez uma loja, a loja dela tá super bem, ela vende em todos os Estados Unidos, tem uma fábrica no Brasil com 20 funcionários, ela foi embora. Ela fez o inverso. exato. A Exato. fábrica no Brasil dela tá dando certo, ela tá exportando roupa para tudo quanto é lugar. Então ela tá com 20 CLT no Brasil, ela saiu daqui e foi para lá. E Então, tudo olha bem só, também, ela né? achou que a história, Que entendeu que o ela achou lugar que a dela história É, não é dela ia aí ser também, aqui, né? ela veio para conseguir isso e acabou. Ela chegou no Brasil hoje. Ontem eu fui despedir dela. Foi embora. Eu falei, gente, olha, eu falei, gente, olha que louco. Veio para cá atrás do financeiro, conseguiu, fez uma fábrica no Brasil com 20 funcionários CLT e está voltando para administrar isso. Tá Então, vendo? gente, a gente nunca sabe. Faça o seu melhor aonde que você está, de onde todo o seu, você estiver. de todo o seu coração. Porque uma coisa muito certa que eu acredito, eu creio que vocês acreditam, Deus conhece a intenção do nosso coração. Eu sempre falo para as meninas que trabalham para mim, eu falo, ó, se você agir desonestamente comigo, não é você que vai pagar o preço. Talvez eu não vou colher financeiramente aquilo, mas você que vai colher, porque é você que está plantando. Eu Uhum. acredito muito nessa lei, Uhum. sabe? Então, assim, se a pessoa agir desonestamente na empresa, a empresa pode colher o financeiro. O que que é o financeiro, gente? Não é nada. É muito mais. A vida é muito mais além, sabe? É o que a gente estava falando, o além. Além disso. Sabe? O além é uma palavra que se a gente Além. pensasse, né? Eu gosto muito de definição de palavras, sabe? Sempre que eu termino, eu gosto da definição. E o além, você, a gente que mora fora, as pessoas têm mania de engolir hora, né? A Isa sabe, mora fora do país. Isso é, não. Você tá roubando aquela hora da empresa, eu falo, gente, a empresa vai crescer, a empresa tem um chamado. Uhum. Você está se Sim, prejudicando, está ficando ali 10 anos estagnado. É E eu verdade. tento colocar essa consciência na cabeça das pessoas, Entendi. entendeu? Do mesmo jeito que eu tentar a roubar do governo o imposto, que é do imposto, é do imposto, que é meu. Sabe? Então, assim, eu acredito nisso. A gente tem que tentar fazer o que é certo. Sabe? E por muitas vezes sempre. as pessoas não escutaram a gente falar isso e acham estranho. I'm sorry, mas eu vou sempre falar. Eu acho que é certo você fazer o que é certo e pagar o seu imposto, pagar as pessoas que trabalham para você corretamente, né? Então, assim, essas pequenas coisas que as pessoas perderam, né? E não se pode nem falar isso mais, né? Não se pode falar para ser honesto. Quando eu vou contratar alguém, eu falo assim, olha, você conhece alguém para trabalhar aqui? Você pode indicar uma pessoa que tem caráter, que não gosta de fazer fofoca, uma pessoa, gente boa. As pessoas olhem assim, porque eu vou treinar ela na limpeza. É, Eu vou treinar ela na limpeza, é. mas eu não Vai quero uma investir nela. eu não quero Exatamente. uma pessoa que faz fofoca, uma pessoa medíocre. Não, eu não quero. É No isso entanto, mesmo, é isso. quero. Não, e não quero, gente. As meninas sabem. A gente estava no grupo ontem, eu falei, ó, indicação. Mandem uma amiga que vocês gostam, uma pessoa gente fina, sabe? Nem Porque, para gente, somar, já não né? é fácil trabalhar o dia todo. E a pessoa ficar com, sabe? Então a gente, olha, a gente não tolera essas coisinhas. Então a gente fala, e as pessoas já acostumaram com essa cultura da empresa. Ah, elas falam, aluno não tolera isso, não. E elas falam, assim, aluno não gosta. Eu acho muito engraçado, É, aluno não é. gosta disso, não. Porque a gente tem que ser real, sabe? A gente tem que começar a falar a verdade de novo. As pessoas esqueceram o que é verdade, o que é certo e o que é errado. Falar da vida dos outros não é certo, é feio. É Não Não, traz coisa boa pra gente. Não me coloco nessa posição, não entro nessa situação. E claro. eu falo, me posiciono. Então, isso é uma coisa tão simples que as pessoas não estão acostumadas a ouvir mais.
sabe? Então, assim, esses pequenos detalhes vai fazendo de você uma empresa, uma pessoa, uma empresa com propósito, humanizada, com caráter, que vai alinhando com o seu propósito. Esses pequenos detalhes vai alinhar você na vida. Uma horinha que você comer do seu patrão aqui, uma coisinha que você pegar aqui, isso vai desalinhar o seu propósito, Sim. tá? Nós todos estamos evoluindo, não significa que eu nunca fiz isso. Pode ser que eu tenha feito. Todos estamos aqui para aprender e evoluir, mas hoje eu tenho consciência. Hoje eu tenho consciência. A partir do momento que você tem consciência, você não pode mais fazer, porque você vai colher, né? Você vai colher. Quando você age sem a consciência, tá tudo certo. Você não Se sabe, você tem né? certeza Agora, do que você está fazendo, você vai ter sim. a consequência lá na frente. Tem Isso a é consequência lá na frente. É, E a empresa tem esse papel muito grande de despertar isso nas pessoas. Mas para isso, as pessoas têm que ser despertadas primeiro, né? Você tem que florescer primeiro. Você tem que ir além primeiro. Como que você vai trazer o outro além se você não foi? E é como Né? eu Então, falo no assim, podcast, a cada convidado, a cada edição, eu me surpreendo, eu falo, nossa, a gente está indo além, além. Olha que prazer está aparecendo além. aqui, que aula, Por- que mentoria, muito Impagável. É ensinamento. eu mentoria, amo. Muito obrigada. Estou encantada, Luciana, estou encantada. A gente tem que É conversar um de prazer estar com essa vocês. Ai, sala com está certeza. ficando, nem sei, né? A sala de bate-papo da Talentos. Nossa, tá. Vamos ser parceiras sempre, porque eu amo encontrar pessoas que têm o mesmo vamos, propósito, né? E a gente tem que vamos alinhar com sim. essas pessoas, né, gente? A gente tem que alinhar com essas pessoas, porque a vida passa tão rápido, A gente né? E precisa. as empresas têm que entender que o lucro vai ser uma consequência. Você Consequência. é uma consequência, sabe? E uma coisa que o meu marido sempre falava comigo, ele fala, tudo que a gente tem é para a gente administrar e dividir com as pessoas. É isso. Ô, Dividir, é gente, isso mesmo. Deus me Trazer livre de as ficar pessoas para sozinho. perto. Deus me livre de você ficar sozinho. Eu sou uma pessoa que eu amo gente. Deus me livre de Ai, você ficar sozinho, também, também. né? Deus me livre. Eu amo pessoas, Adoro eu amo gente. conexões. Adoro conexões, sabe? Então, assim, a vida tá aí para a gente viver, para a gente florescer. A palavra de Deus fala: teremos aflições. Estamos passando por aflições aqui com esse presidente? Estamos. Estamos, Mas estamos. Aqui mantemos, também, aqui na acreditamos minha região. É, que a verdade, que o bem e que o certo, que as O bem, famílias de bem desse lugar não vão pagar o preço, é, não vão ser indevidamente retiradas do país. Confiamos nisso, sabe? E eu sempre falo, posto no Instagram, e todas as pessoas que eu conheço, eu falo. Porque eu conheço muitas pessoas de bem que trabalham, pagam um imposto nesse lugar e merecem ser tratadas com respeito e dignidade. com certeza, com certeza. Mas isso aí é o que é eu falo, Cris, verdade. né? É aquele vento que vem para mudar, para mexer, né? Shake, 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 mas Sim, daqui com a certeza. pouco a luz volta a brilhar, com certeza. Com Gente, o certeza. nosso tempo realmente está muito apertado. Eu ficaria aqui conversando com você por mais tempo, mas a gente promete que a gente vem de novo com a Luciana, vem com outro tema, de repente a gente vem funilando mais para essa questão da gestão humanizada, Da né? humanizada, eu Foi adorei. uma aula do empreendedorismo. Hoje que eu entendi exatamente o que é empreender com propósito, a gente ouve e vê por aí toda hora essa expressão e às vezes não entende corretamente. E hoje realmente assim caiu a ficha e é isso. Bola para frente, pessoal. Mais uma vez, eu queria pedir para vocês deixarem aquele like, porque depois dessa edição, pelo amor de Deus, é impossível. Deixa o like, se inscrevam no nosso Essa canal. vai. Assina lá as notificações. Sempre que tiver edição nova, você vai ficar sabendo de primeira mão. E, Lu, nossa, prazerzaço ter você aqui. Super obrigada por dispor seu tempo. E a gente vai com certeza se encontrar novamente. A gente vai marcar outra sala e a gente vem com outros temas mais interessantes também para falar. Isa, é a parceirona. Ah, assim, achei maravilhoso, porque validou, porque às vezes eu penso que eu estou fora da curva. As coisas que eu falo, as coisas. Aí deve ser uma louca. E muitas vezes aquilo me tolhe, porque eu estou em outro lugar, eu não estou no Brasil, eu trabalhei a vida toda lá pregando, pregando isso. E assim, ver que alguém tem esse mesmo pensamento, foi uma imigrante, está lá fazendo isso. Cada vez mais eu me sinto empoderada, esse é o sentimento, viu? Porque, assim, é empoderada de saber que alguém tem a mesma ideia. Gente, eu fiz meu TTC, eu acho que foi 2003,
Você tem ideia? E foi uma Eu, briga, porque eu trabalhava numa empresa de gente com sucesso, duas irmãs, terceirização. Eu cheguei lá, eu tinha uma banquinha, e eu montei o comercial, eu montei outra empresa, ganhei uma viagem para Veneza com minha equipe toda, e assim, foi nessa reta aí de ouvir e tratar as pessoas. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Que eu peguei as pessoas todinho, eu digo, ó, vamos fechar com essa cota, a gente fechou, eu fui. E o meu trabalho todo, hoje eu já me aposentei do Brasil, mas algumas empresas me chamavam para dar consultoria aqui, já me chamaram. E aí eu olho assim, não muda aquela cabeça de quem está gerindo, ele não quer a mudança, ele quer o lucro, ele quer o resultado, e eu não me encaixo nisso. Então, hoje eu venho, trabalho com intercâmbio, sou apaixonada, porque eu sempre vendi serviços, mas de fazer ponte, de ver o brilho nos olhos, e eu fiquei assim, honradíssima por essa oportunidade sua. Você tem ideia? A minha cabeça já faz assim, ó. Eu digo, gente, que maravilha. bom, Já me pondo em outros locais que a gente tem, de gente que faz esse propósito, de um trabalho que a gente tem com outros colaboradores que faz gestão, que busca, e que não tem hoje, ela tem essa filosofia, ela tem esse caminho, mas não imagina que tenha gente que fez, porque você é um case de sucesso, né? Você começou, implantou, resultou e hoje está lá na frente, dizendo: olha, eu quero assim. É diferente de quem está trilhando, quebrando esse lindo, né? paradigma, É, enquanto todo mundo na modernidade, os jovens, a mídia, todo mundo contra. é, Assim, acha que não é. A gente tem que seguir outro nicho. é isso. Parabéns. Muito obrigada, é um privilégio, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, duas mulheres muito importantes aí, fazendo esse trabalho lindo no Canadá, a NET em Obrigada. Dubai. Que bom que Deus levantou vocês, estou à disposição para ajudá-las. Muito obrigada, espero que tenha contribuído na vida de outras pessoas. Quero deixar aqui um beijo enorme para minhas filhas, né, minhas duas filhas, Isabela e Júlia, meu esposo, minha mãe. E também para a Lucis, né? Todas as meninas que trabalham com a gente no financeiro, administrativo, gerência, as nossas colaboradoras, pessoas que vêm do Brasil para cá ajudar a gente só no verão, aquelas que vão todos os anos e voltam para cá. Eu fico feliz, porque eu falo assim, tem tantas empresas para trabalhar, eles escolhem voltar para nós. Né? Então, isso me deixa muito feliz. Eu espero que as pessoas entendam que nós somos pessoas. Somos seres humanos, Sim. sempre se colocar no lugar do outro. Humanização não é um bicho de sete cabeças, é só você se colocar no lugar do outro, né? É simplesmente isso, sentir a dor do outro. É muito prático isso, né? E foi maravilhoso estar com vocês. Qualquer hora que precisar, pode me chamar que eu tô aqui. Opa, que delícia! Pessoal, então a gente vai terminar a edição de hoje. Estou muito feliz também, mas a gente promete que a gente volta com a Luciana. Valeu? E a gente então se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau! Na Lucisme tem mulher de coragem, tem história de garra, tem força na bagagem. Tem doida estressada, tem quem ama dançar. E tem joia escondida só esperando brilhar. De segunda a sábado, sol ou tempestade, cumprindo o schedule com fé e com vontade. Mesmo exausta, seguem com coração, fazem milagre com pano e oração. Entre esfregões e louça na pia, tem um sorriso que contagia. Tem evangélica que ora no chão, e tem quem prega até passando o mopo na mão. Somos família.